Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o desafio de conseguir fazer com que a saúde de qualidade esteja acessível a todos os brasileiros, em especial aqueles que vivem nas comunidades menos favorecidas. Para falar conosco sobre este tema, recebemos o Dr. Roberto Kikawa, idealizador do projeto CIES, Centro de Integração de Educação e Saúde. Ele é médico gastroenterologista, está à frente desse trabalho e compartilha conosco hoje essa experiência. Bom, no bloco anterior o senhor já explicava, então, em linhas gerais, como funciona essa iniciativa de Sim. levar esse atendimento, a possibilidade de realizar esses exames também a essas comunidades muito distantes. Agora, um primeiro ponto, as pessoas que moram nessas regiões, o ideal não seria que elas tivessem o atendimento ali numa unidade próxima a elas? Quais são as dificuldades que a sociedade, o poder público encontra, até para conseguir fazer com que esses profissionais estejam ali e elas possam ter um atendimento permanente mesmo? Então, essa é a grande questão, né, que a gente tem essa dificuldade. O Conselhos Regionais de Medicina e o Conselho Federal de Medicina fez uma pesquisa muito interessante, né, que você vê que, por exemplo, em São Paulo, né, um grande centro, nós temos um médico a quase 411 habitantes. Então, se a gente analisar, é o mesmo do que nos Estados Unidos, de um país extremamente desenvolvido. Agora, se você vai, por exemplo, na região de Acre, na região do Amazonas, você tem um médico para cada 8.994 pacientes, quase 9.000. Então, você vê a situação como é muito, há um desequilíbrio muito grande. Quando você analisa o número de médicos no Brasil com relação ao número populacional, parece que a gente está dentro da Organização Mundial de Saúde. Mas se você pensa nessa parte de um Brasil, de um país continental, com diferenças, né, culturais, diferenças também, tanto do ponto de vista geográfico, como da parte floresta, nós temos todos os tipos de climas no Brasil. Então, tendo essas diferenças, você vê que esses lugares muitas vezes não têm acesso. E aí os municípios que têm essa condição podem arcar com salários bem elevados, tentar atrair mesmo esses médicos. Agora outros simplesmente ficam sem, então, a cobertura desses profissionais. Exatamente. Então, essa é uma situação. Eu estive recentemente em Santarém. A gente vê uma situação que, para você chegar na comunidade lá ribeirinha, né, próximo ao rio Tapajós, você vê que ali, para você chegar nessas comunidades, você precisa ir de barco, né? E lá, eles têm uma coisa que eu nem sabia, chama ambulancha, né? Ou voadeiras, né? Que é um tipo de uma lancha que vai para fazer a vacinação nessas comunidades. Então você veja a situação como é totalmente diferente e díspare com relação à região, por exemplo, a região sudeste, a região sul, que a gente não tem essa dificuldade através do desafio natural De mesmo. locomoção mesmo. De Né? locomoção. E a estrutura, ela foi exatamente para isso, para que a gente pudesse levar essa estrutura, porque não adianta você ter um médico. Se ele tem um médico lá e ele não tem a estrutura, como é que ele vai fazer o exercício da boa medicina? Então essa foi uma das questões que a gente colocou. E outra coisa também, que você bem colocou também, que é como é que eles vão manter esse médico lá? Né, ou manter essa estrutura. Se às vezes uma população são 20 famílias, por exemplo. Não compensa financeiramente. Né? Seria um custo muito alto você garantir para todos. E é melhor que você tenha uma unidade móvel que chegue lá uma vez a cada semana, tal, vai lá o médico, faça o atendimento e torne pelo menos sustentável o projeto de saúde. Né? Agora o que chama a atenção é que essa realidade ainda ser observada ali no contexto amazônico é compreensível, porque ali realmente é uma novidade para o mundo, essa convivência entre população e floresta. Agora a gente vê realidades semelhantes em grandes centros, as grandes capitais brasileiras, até a própria cidade de São Paulo, por exemplo, embora tenha uma concentração de médicos equivalente à observada nos Estados Unidos, a gente tem duas realidades, né? Uma da população que está nos melhores bairros, na região central do município, mas a população da periferia acaba também enfrentando dificuldades muito semelhantes. Com certeza. Mas esse é um problema também da nossa, que a gente tem que comentar, da nossa sociedade, né? E da nossa sociedade médica, né? Se hoje a gente analisar, hoje a sociedade que o médico que forma na faculdade, ele muitas vezes é de uma família bem estabelecida, ou de um poder, caro, né? Porque é muito caro conseguir, tanto na faculdade pública, porque ele fica 6 anos sem trabalhar praticamente, né? Então o pai deve estar, a família está bancando. E se também ele for para uma faculdade particular, então pior ainda, né?
Então, com essas questões, faz com que cada vez mais a sociedade ela elitize o médico. Então, o médico hoje ele não quer ir para por exemplo, uma zona leste. Muitas vezes tem hospitais, grandes hospitais aqui, que pagam até menos o valor hora do médico, mas o médico prefere ficar nesses hospitais aqui, dentro aqui da capital, do que, por exemplo, ir para uma zona leste aqui de São Paulo, como a gente vê. Então, essa é uma situação que realmente tem também na formação. Talvez o resgate dessa realidade médica, de a gente começar a trazer o resgate do que ele prometeu lá, do juramento de Hipócrates, de estar indo, atendendo o paciente com amor, com carinho, e ir até essa população, é o fator. Porque hoje você não vê médico visitando o paciente. Difícil você ver médico que visita o paciente. A maioria é o próprio paciente que vai à procura do médico, né? Sem dúvida. E o ideal seria que ele pudesse até conhecer melhor a realidade dos pacientes, até para identificar alguns aspectos ali que poderiam colaborar para que ele tenha uma saúde de qualidade. Bom, os valores, sem dúvida, são um caminho ali para a gente transformar a realidade. Agora, além dos valores, é necessário também profissionalismo, competência. Nesse sentido, como essa iniciativa, então, do Saúde em Movimento, o projeto CIES, quais foram as fórmulas encontradas para conseguir fazer com que esse projeto tornasse sustentável e conseguisse, então, levar esse atendimento de qualidade a pessoas de baixa renda? O principal é o que você me disse. O projeto ele foi criado sob que a gente chama dentro do nosso projeto, que é o DNA do amor. Né, que a gente tem um amor incondicional, né, de chegar do médico, ele ver o paciente como saúde integral, né, então ele vê o paciente não como ele vai tratar... Um conjunto de órgãos. Um conjunto de órgãos, ou tratar a doença, né, ele vai tratar o paciente, a pessoa. Né, então, desde o momento que ele entra na carreta, no momento da recepção, a gente criou mecanismo, eu não gosto de falar essa palavra humanizar, porque esse verbo humanizar parece que a gente está dizendo, deixando de ser humano para tornar humano. Então, é um verbo meio, né, se a gente quer dizer, se você vai se humanizar, quer dizer, você não é humano. Então, assim, mas trazer esse conceito de resgate, a situação de ver o paciente como um todo, né? Então, esse foi o primeiro pilar que nós criamos dentro do projeto e trazemos isso à tona. Então, o paciente, quando ele chega lá, ele vê já a diferença, que ele tem hora marcada, não é fila, né? Ele tem a ficha dele já praticamente pronta, né? Ele tem o paciente, então, e tudo muito informatizado, que permite com que na hora que o paciente chegue, o médico tenha mais tempo para conversar e para olhar para ele. Então, ele já assusta. Isso é bom, porque aí você já traz uma certa diferença. Poxa, eles são diferentes. No que eles são diferentes? E você sabe que a própria medicina fala, né? Mário Lopes, por exemplo, que é um grande professor de semiologia, ele falava que 90% do diagnóstico clínico é feito através da entrevista, dessa conversa com o paciente. E só 10% que é muitas vezes que você necessita, muitas vezes, de um exame complementar. E hoje a gente está invertendo isso, né? Cada vez mais tecnologia e menos contato com o doente. Então, essa é a coisa. O processo fica mais caro, menos acessível e muitas vezes menos eficaz também. Menos eficaz. Então, um dos pilares foi esse. E o trabalhar do SUS, né, que a gente trabalha com a tabela SUS, é envolver todos os setores. Então, por exemplo, vamos numa comunidade, então vamos trazer aquela comunidade para trabalhar com a gente. Vamos ensinar, capacitar ela, por exemplo, vamos fazer a limpeza da carreta, vem fazer uma recepção com a gente. Então, ela ganha ainda uma capacitação, ainda ganha um provento para ela, tipo, não posso dizer um salário, mas ganha um provento, uma renda, e ainda pode atender os seus amigos e o seu ente querido. Ou seja, aí você cria um mecanismo de sustentabilidade de um arranjo produtivo local. Isso que é importante, porque aí você não dá o peixe, né? Ou seja, a saúde só, mas faz com que ela venha e participe ativamente para que ela possa, então, interagir com a sua comunidade. Reconheça-se como parte disso. Bom, ainda que o acesso dessas pessoas à medicina tradicional seja muito raro, elas conhecem os hospitais. Elas não têm um choque quando elas entram no centro médico móvel? Elas têm. Elas têm um choque, principalmente, como eu estava lhe dizendo aqui, aquela situação da carreta, né? Quando fala carreta, fala caminhão. Nossa, eu vou lá, o que é isso? Né? Estão trazendo um caminhão, eu vou ser um cobaia para ser treinado dentro do caminhão, ser tratado dentro de um caminhão? Como que é trabalhar isso? Como é trabalhar isso, né? Então, daí que a gente utiliza muito da informação, dos meios de comunicação, como hoje esse programa é muito importante para que a gente possa divulgar que ele está entrando não num caminhão,
mas num centro médico móvel, né? Não aquela idade de unidade móvel, mas sim centro médico móvel, que ele vai ser tratado, que para ele conhecer, para ele entrar, para que na hora que ele entrar ele vai ver que ele está dentro praticamente de uma clínica, de um mini hospital. Então é esse sentimento que a gente quer trazer e a gente precisa muito dessa ajuda de vocês para que a gente possa divulgar para que a população, vamos dizer assim, desmistifique essa situação de achar culturalmente, eles vão montar um circo lá e eu vou ser um cobaia. Bom, certamente a gente podia falar muito mais sobre esse tema. O programa já caminha para o encerramento. Como as pessoas que nos acompanham podem ter outras informações a respeito dessa iniciativa? Então, ele pode ligar no telefone 11, né, que aqui é a capital, né, se bem que nós estamos em 5 estados, mas aqui na nossa sede, e 55718017, ou no site, no www.projetocies.org.br, né, ou contato@projetocies.org.br. Bom, gostaríamos de agradecer ao senhor pela entrevista concedida hoje, convidá-lo já para estar outras vezes conosco aqui no programa Sociedade Solidária para falar a respeito dessa experiência. E para finalizar a nossa edição, gostaríamos de dedicar uma mensagem ao senhor, a todos os profissionais da medicina, todos que estão acompanhando a edição nesse momento e que se interessam também pela construção de uma sociedade solidária, reconhecem também o nosso papel como cidadãos, a nossa responsabilidade pela edificação de uma sociedade melhor. É uma mensagem que está no livro É Urgente Reeducar, uma obra do educador Paiva Neto, diretor-presidente da LBV e criador desse programa. Aqui eu destaco, na página 103 da versão pocket deste livro, dentro do subtítulo O Buda e a Porção Solidária, a seguinte reflexão do autor. Na legião da boa vontade, cultivamos a parte divina, isto é, sublime, que existe em todos os indivíduos, esperando ser despertada para demonstrar sua eficácia no bem, fração luminosa que cada um traz dentro de si, ao largo de crenças ou descrenças. A misericórdia, a compaixão, a justiça, aliadas à fraternidade e outros nobres sentimentos, são manifestações desse componente superior do nosso caráter. Bom, a reflexão prossegue, mas aqui gostaríamos de valorizar já a importância de todos nós reconhecermos, portanto, essa fração nobre que possuímos, despertar, assim como aconteceu na sua vida, a partir da sua experiência de vida, despertar esse lado valoroso e colocarmos os nossos talentos a serviço de toda a sociedade. Mais uma vez agradecemos, abrimos para as considerações finais do senhor. Então, gostaria de agradecer o programa, né? Eu acho que é uma iniciativa muito boa para que outras pessoas também venham aqui falar. Eu acho isso importantíssimo, né? Essa parte de despertar. E queria estar também dando uma mensagem à população que o mais importante é que na saúde a prevenção é importante, mas buscar de si também, né? Não só colocar no impositivo do médico, né? Mas o médico está aí para ajudar. Eu acho que isso é importante, que a população venha também e venham conhecer as nossas unidades. Recentemente inauguramos agora o box da saúde, que é um container, né? Então eu queria que vocês conhecessem também. E temos a carreta da saúde, a van da saúde, estamos no Complexo do Alemão, né? Trazendo também um pouco mais de saúde, de carinho, de amor na população lá. E que o nosso elo é tratar, educar e prevenir. Por quê? Porque o principal, primeiro, é tirar a dor. Depois, tirando a dor, a gente pode conversar com o doente e ouvir. E isso você está educando. E educando, automaticamente, você está prevenindo. Sem dúvida. O programa Sociedade Solidária de hoje fica por aqui. Muito obrigado a você, amigo telespectador, amiga telespectadora, pela sua audiência. E até a próxima edição.